A paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs. Eu quero iniciar um trabalho juntamente com você, meu irmão, minha irmã, porque creio que Deus tem capacitado a você, meu querido irmão, a você, minha querida irmã, para a obra que o Espírito Santo tem te chamado. Eu tenho visto alguns irmãos sendo capacitados por Deus e, como pastor, eu preciso, sendo usado pelo Espírito Santo, te ajudar. Assim como a Bíblia nos ensina, né? nos exorta, nos direciona. Lá no capítulo 4 de Efésios, que Deus chama ministros para o aperfeiçoamento dos santos para toda boa obra. E como ministro do Evangelho, cabe a mim também te ajudar para que você possa ser aperfeiçoado para toda boa obra. Então, eu estou elaborando aqui 2 apostilas para você, tá? E a primeira apostila, então, eu quero tratar sobre homilética, para te ajudar a você poder fazer uma interpretação mais coerente daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos transmite. A segunda apostila é sobre... eu troquei a ideia, né? A primeira apostila é sobre hermenêutica. E a segunda apostila é sobre homilética. Eu troco as bolas, não repara não. Tá? Então, a primeira apostila, que é a aula de hoje, é sobre hermenêutica. E a segunda apostila, que é a próxima aula, é sobre homilética. Então, nós vamos tratar hoje sobre hermenêutica bíblica. A hermenêutica, ela é aplicada em algumas áreas do saber. No nosso caso, ela é aplicada na teologia, tá? Para que possamos, então, ser munido de algumas regras que são ferramentas que vão nos ajudar a fazer uma interpretação mais coerente, mais próxima daquilo que realmente o Espírito Santo nos ensina, tá ok? Eu distribuí as apostilas, então você pega a apostila de hermenêutica, tá bom? E nós vamos fazer nosso pequeno estudo. Dá para ver que a nossa apostila de hermenêutica é uma apostila bem pequena, porque eu resumi ao máximo o que eu pude resumir, tá? Para ter o suficiente, né, para que você possa fazer uma boa interpretação das Sagradas Escrituras, ok? Então vamos lá, na primeira página, tá, da nossa apostila, nós temos em cima a abordagem inicial, ok? Abriu aí? Então diz assim: o texto bíblico tem que ser visível, e para tornar o texto bíblico visível é necessário entender, e para entender é necessário interpretar, e para interpretar é necessário investigar o texto debaixo das regras da hermenêutica e da direção e unção do Espírito Santo. E isso é fundamental. Para nós, servos de Deus, a interpretação correta das Escrituras é de suma importância, pois sobre nós pesa a responsabilidade de viver e comunicar o Evangelho de Cristo. No entanto, uma interpretação incorreta pode provocar desvios doutrinários e heresias, que podem destoar o entendimento daquilo que Deus quer dizer. Portanto, é de grande responsabilidade do cristão entender para saber o que está falando, ok? Então, é preciso nós analisarmos, entendermos corretamente, para então podermos defender a nossa fé, também pregar o Evangelho ou até mesmo aconselhar alguém de acordo com os ensinamentos bíblicos. E para isso nós precisamos ter uma boa interpretação, tá? Um bom entendimento
do que a Bíblia nos ensina, ok? Então vamos lá, eu quero apresentar aqui 5 regras que são básicas, né? São basilar para o nosso entendimento e nos ajudar a interpretar, fazer uma boa e correta interpretação do texto, ok? Primeira regra, a Escritura explicada pela Escritura, ou seja, a Bíblia, a sua própria intérprete. Em suma, ou trocando em miúdos, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, isso é princípio, é a base, tá? É o ponto inicial. Para entender isso, nós precisamos compreender o seguinte: quando Jesus iniciou o seu ministério aqui na Terra, tudo que Jesus fez e falou ou ensinou, Jesus fez em cumprimento, tá? Em cumprimento daquilo que já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Jesus veio para cumprir o Antigo Testamento. As profecias sobre a sua vinda e seu ministério, Jesus veio para cumprir. E tudo que Jesus fez foi em cumprimento do que já estava escrito. No restante dos evangelhos, tá? Nas cartas de Paulo e nas cartas universais, nós vamos encontrar então os autores expondo teologias que são explicações daquilo que estava profetizado e daquilo que se cumpriu. Então, nós temos a profecia no Antigo Testamento, tá? Temos o cumprimento nos evangelhos, e eu quero acrescentar aqui também como cumprimento o livro de Atos dos Apóstolos, porque muitas coisas que aconteceram no livro de Atos dos Apóstolos eram em cumprimento do que já havia sido profetizado. E nas cartas de Paulo e nas cartas universais nós temos então teologias, ensinamentos para nos fazer entender tudo que nós já havíamos lido anteriormente. Então nós vamos encontrar paralelo, e a gente vai falar sobre isso, passagens que vão trazer o mesmo ensinamento, tanto nas profecias, falando o mesmo assunto, o cumprimento e as explicações. Então, a Bíblia explica a própria Bíblia. Deu para pegar aí? Ok? Vamos seguir? Segunda regra. É necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Então, eu não posso pegar uma palavra isoladamente e, em cima daquela palavra, ou de algumas palavras, fazer uma interpretação diferente daquilo que o versículo está querendo dizer. Tá? Então, isso aqui é a segunda regra. Eu não posso fazer uma interpretação isolada. Então, é necessário analisar o versículo, o conjunto de todas as palavras dentro daquele versículo, para poder fazer uma interpretação mais precisa. Ok? Terceira regra. É necessário tomar a frase no sentido indicado no contexto, a saber, tá? Os versículos que precedem e os que seguem ao texto que se estuda. Então, eu não posso pegar um versículo e, em cima desse versículo, fazer uma interpretação fora do que o contexto está dizendo. Quer ver um exemplo? Eu coloquei aqui como exemplo para você entender. Filipenses, capítulo 4, do versículo 12 a 15. Eu vou ler aqui, está na apostila, acompanhe aí, tá? Diz o seguinte: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, tá? Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13. Repara que eu destaquei o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. 14. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho
quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então, eu separei esse texto para nos servir de exemplo. Por quê? Porque você já ouviu muitas pessoas usando esse versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece, até mesmo para justificar uma ação, tá? Para justificar um comportamento. Mas o que o contexto nos ensina? O porquê que Paulo escreveu esse versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo então nos ensina, e a gente fazendo uma análise dos versículos anteriores e os versículos seguintes, vamos entender o que realmente o versículo 13 está dizendo. Então, no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, posso todas as coisas, ou posso suportar as dificuldades da vida, posso suportar as adversidades, sim. Posso suportar a falta de recursos, posso suportar as perseguições, posso suportar as tribulações, porque eu sei que aquele que está lá em cima, ele me fortalece. Então, vamos analisar aqui um contexto e a gente fazer uma boa interpretação. Esse texto está dizendo que Paulo tem a sua fé firmada em Deus para perseverar mesmo nos momentos difíceis da vida. Então, Paulo está dizendo no versículo 13 que ele pode todas as coisas, ou seja, que ele mantém uma vida constante e não fica oscilando. Uma hora está bem, outra hora está baixo, outra hora está lá em cima, depois está lá embaixo na sua fé. Não, ele é constante. Então é isso que Paulo está dizendo. Ele pode todas as coisas, ele pode suportar todas as coisas, porque ele confia naquele que o fortalece para superar, né, as adversidades da vida. Então é isso que Paulo está nos ensinando. Então, viu a importância de analisar os versos anteriores e os versos seguintes para ajudar a fazer uma boa interpretação? Pegou essa? Tá? Então, vamos para a quarta regra. Tá? É preciso tomar em consideração o objetivo ou o desígnio do livro ou do capítulo ou da passagem em que ocorrem as palavras ou expressões difíceis. Então a gente muitas vezes vamos nos deparar, principalmente com aquelas versões mais tradicionais, vamos nos deparar com palavras difíceis, né? E até mesmo versículos de difícil interpretação por conta de algumas palavras. E o que fazer então? Como interpretar corretamente? É bom também ter o apoio de um dicionário bíblico, de um dicionário da língua portuguesa, para nos ajudar a compreender o significado de algumas palavras. Porém, somente o dicionário não é o suficiente. Então, nós precisamos compreender, tá, o livro, o versículo, o capítulo. Na regra anterior, a gente viu aqui alguns versículos antes e depois. Né? Nessa regra aqui, na quarta regra, às vezes se faz necessário uma análise de todo o capítulo. Tá? E até mesmo, se for preciso, uma análise de todo o livro. Tá ok? Então, eu separei aqui um exemplo, aqui em Efésios, no capítulo 5, tá? Do versículo 2 ao 6. Vamos analisar aqui para que a gente possa fazer uma boa interpretação desse texto. Tá? Efésios, está aqui na nossa apostila, na página 1ª, lá embaixo. Efésios, capítulo 5, do verso de 2 a 6. Olha só o que diz. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave.
Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, para a gente fazer uma análise aqui desse texto, fazer uma correta interpretação, e entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto, nós precisamos fazer uma análise do contexto, tá? E agora amplia-se o campo de análise. Agora nós vamos analisar o capítulo e, se necessário for, o livro. Então vamos fazer aqui uma análise do livro. Então, quando a gente lê a epístola, ou seja, a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, aos Efésios, quando a gente analisa o capítulo, nós vamos entender o seguinte, que o capítulo 1 vai falar então daquilo que Deus fez por nós, as bênçãos de Deus sobre nós, que Deus já nos abençoou. Então a gente vai analisar o capítulo 1 de Efésios e tendo como foco as bênçãos de Deus sobre nós, sobre a igreja. No capítulo 2, tá? O foco do capítulo 2 é a salvação por meio da graça. Vamos analisar aí para a gente chegar a um entendimento desse texto que está dentro do foco da epístola, ok? Então, no capítulo 1, nós vamos analisar, então, a bênção de Deus sobre nós, sobre a igreja. No capítulo 2, a graça de Deus, tá? Salvadora, a graça salvadora para conosco. No capítulo 3, Paulo, então, vai entrar na questão da abrangência do evangelho para os gentios. Ou seja, o amor de Deus, o alcance de Deus sobre os gentios. No capítulo 1, a bênção. No capítulo 2, a salvação. E agora no capítulo 3, ampliando isso, abrangendo para os gentios. No capítulo 4, esses gentios agora salvos, que é a igreja, precisam ser aperfeiçoados para toda boa obra. Então, no capítulo 4. No capítulo 5, fala da santidade. Entende? No capítulo 5 vai falar da santidade. E no capítulo 6 vai falar da autoridade. Ou seja, nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principado e potestade. Mas essa autoridade vai vir de acordo com alguns comportamentos que vai ser proveniente de uma vida santa. E aí a gente entende, então, que a epístola de Paulo aos Efésios vai falar, então, de um relacionamento de Deus com a sua igreja, onde ele abençoa, ele deseja abençoar, ele abençoou, ele chamou, tá? Ele mostrou a obra da salvação, chamou os gentios, capacitou os gentios, santificou os gentios e preparou-os para a realização da obra, né? E com autoridade. Então a gente entende aí que a análise da epístola fala de relacionamento da igreja com Deus para os cumprimentos dos propósitos das Escrituras, o cumprimento do propósito de Deus. Então, esse texto que nós lemos no capítulo 5 vai vir falar sobre isso, está dentro dessa linha de interpretação. Somos chamados para sermos santos, e aí não convém certos comportamentos em nossas vidas, porque sobre nós está a bênção de Deus, fomos salvos pela graça, fomos alcançados dentre os gentios, né? Para sermos santos e termos autoridade para
confrontar o inimigo de nossas almas. Então a gente percebe, e para quando a gente agora analisar esse texto, a gente trazer tudo isso e ter uma boa interpretação. Ok? Compreendeu essa questão? Que às vezes a análise precisa ser mais profunda, né? Precisa ser bem mais abrangente, analisar os versículos ou até mesmo os capítulos e, se necessário, até a obra inteira, para termos uma perfeita compreensão daquilo que o texto está dizendo. Eu não posso pegar um versículo isolado, um capítulo isoladamente, não. A interpretação de um texto, de um versículo ou de um capítulo, não pode vir contra aquilo que a carta ou o livro está querendo transmitir. Tá bom? Não pode entrar em conflito. A minha interpretação daquele texto não pode conflitar com o que realmente a obra literária está transmitindo. Ok? Quinta regra. Quinta e última regra. Sendo que a quinta regra, ela é dividida em 3 partes. Tá? Então, a quinta regra. Primeira parte. Ou seja, vamos analisar assim. A quinta regra, ela fala de paralelo ou paralelismo. Tá, ok? São passagens que caminham na mesma direção. Tá? Falam quase a mesma coisa. Então, são passagens paralelas. Então, dentro da regra quinta, nós temos a primeira parte, que é passagens paralelas. O que significa isso? Vamos ver aqui alguns exemplos para você entender que são passagens paralelas. Primeiro exemplo, aqui eu separei aqui 2 versículos, tá? Que são paralelos, porque caminham na mesma direção, tá? Mas um complementa o outro, ok? Então, primeiro exemplo aqui, Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 3. Mateus 7, de 1 a 3 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, seus irmãos, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Versículo 3, eu destaquei o verso 3. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Ok? Mateus 17, tá? Melhor, Mateus 17, de 1 a 3. Agora o texto paralelo. Lucas, capítulo 9, do versículo de 28 a 31. É o mesmo acontecimento, tá? É o mesmo momento, e agora narrado por uma outra pessoa. Vamos analisar aqui. Lucas 9, de 28 a 31. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, viu a diferença? Em Mateus diz 6 dias depois. Em Lucas, quase 8 dias depois. Então, 6 é quase 8. Ok? Quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Percebeu aqui que Mateus e Lucas falam do mesmo acontecimento, sendo que Lucas vai acrescentar um detalhe a mais. Que detalhe é esse? Tanto Mateus como Lucas vai mencionar a aparição de Moisés e Elias nas 2 passagens, sendo que Lucas vai acrescentar o que estavam conversando, tá? Mateus fala que eles conversavam, Lucas vai dizer o que estava sendo dito nessa conversa.
Então, uma passagem completa a outra. Vamos falar do mesmo acontecimento, mas uma vai completar a outra. Entendeu a questão do paralelo? Então, quando eu leio Mateus, eu vou entender, né, que estava ali acontecendo um milagre, mas Lucas vai acrescentar o que estava acontecendo e o que estava sendo dito naquela conversa. Então, uma vai completar a outra. Por isso são paralelos. Não conflita, mas caminham juntas, mas uma completa a outra. Ok? E a gente vai encontrar isso principalmente, né, nos evangelhos, onde a gente encontra muito esse paralelismo. Mas é possível também nós encontrarmos esse paralelo nos livros, relatos que nós vamos ler nos livros de Reis, e esses mesmos relatos nos livros de crônicas. E aí vão se tornar paralelos, e um completando o outro, ok? Então, são paralelos. Segunda parte, paralelos de ideia. Não são paralelos de passagens, de palavras, mas são paralelos de ideias, ou seja, de ensino. Vamos aqui analisar 2 exemplos, aqui na apostila, tá? Mas tem o texto antes do exemplo, diz o seguinte: para conseguir a ideia completa e exata do que ensina a Escritura, neste ou naquele texto determinado, talvez difícil ou discutível, consultam-se não só as palavras paralelas, mas os ensinos, as narrativas e fatos contidos em textos ou passagens que se relacionem com o dito texto, né? O dito texto difícil ou discutível. Tais textos ou passagens chamam-se paralelos de ideia, porque têm a mesma ideia, falados de forma diferente, porém a mesma ideia, ok? Vamos analisar aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo, tá? Primeira passagem aqui no exemplo, 1 Coríntios 15, de 51 a 53, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 a 53, diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Tá? Então, a gente tem aqui uma ideia. Vamos ver uma outra passagem com a mesma ideia. Tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 15 ao 17, diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, tá? Que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então você viu aqui que são textos diferentes, usando palavras diferentes, dito para pessoas diferentes, tá? Para igrejas diferentes, mas com a mesma ideia, com o mesmo ensino. Então aqui nós temos paralelos de ideia ou paralelos de ensino, ok? Então um completa o outro, tá? E voltando àquela regra básica inicial, a Bíblia vai explicar a própria Bíblia, tá? E a terceira parte aqui da quinta regra são os paralelos de ensino gerais. E o que vem a ser isso? Vamos ler aqui o enunciado. Para esclarecimento e correta interpretação de determinadas passagens,
não são suficientes os paralelos de palavras e ideias. É preciso recorrer ao teor geral, ou seja, aos ensinamentos, aos ensinos gerais das Escrituras. Ou seja, então, às vezes, só 2 paralelos, ou seja, 2 ideias, talvez não seja suficiente para sustentar e respaldar uma tese, uma doutrina. Então, tá? Se faz necessário recorrer às Escrituras, alcançando as palavras, os textos que vai tratar do mesmo assunto. Então, esse conjunto de textos, que pode ser 3, 4, 5 textos paralelos, que vai tratar do mesmo assunto. Então, esse conjunto, então, para respaldar uma interpretação, um ensino, uma doutrina, tá? Porque o ensino e a doutrina, ela vai se basear naquilo que nós interpretamos. Então, para se tornar um ensino, uma doutrina, e assim nós temos respaldo, nós precisamos desse conjunto de texto, tá? E esse conjunto, então, se denomina paralelo de ensinos gerais, onde a gente abrange uma maior quantidade de textos paralelos para, então, ter uma interpretação mais precisa daquilo que realmente o Espírito Santo está dizendo nas Sagradas Escrituras. Então, com isso nós temos, assim, um entendimento mais aprimorado. Eu separei aqui uns versículos, umas passagens, está aí na sua apostila, e você pode ler essas passagens e perceber que elas têm, então, o mesmo ensino. São paralelos nas ideias, tá? Então, essa terceira parte, ela abrange mais passagens paralelas para, então, reforçar a linha de interpretação. Tudo bem? Então, eu espero ter ajudado você, meu irmão, você, minha irmã. E esse estudo de hoje, esse estudo te ajudará quando você, então, for convidado para ministrar a palavra de Deus. E aí, quando você, principalmente, a gente vai ver esse estudo, elaborar um sermão temático, onde as divisões do tema, os tópicos do tema ali dentro do texto, dentro do corpo do sermão, tem as divisões. Então, cada divisão do corpo do sermão precisa ter, então, um respaldo bíblico, e esse respaldo bíblico, essas passagens, precisa ser, então, paralelo àquilo que você está ensinando, naquele tópico, naquela divisão do corpo, né? Então, é preciso nós pegarmos esses textos paralelos para reforçar a ideia que se transmite no sermão. Então, no sermão a gente vai ter conjuntos de versículos que vai corroborar com a proposta daquilo que está sendo transmitido. É o que nós também chamamos de concordâncias, tá? Então, às vezes você encontra na Bíblia algumas palavras, em certos versículos, algumas palavras com um númerozinho em cima, bem pequenininho, ou uma letra pequenininha. E lá no rodapé, na página, do rodapé da página, aquela letra acompanhada de alguns versículos, ou seja, que aqueles versículos elas concordam com aquele versículo onde está aquela letra pequenininha, ou aquele número pequenininho, tá? Então, essas concordâncias que vão ajudar a fazer esse paralelo de ideias. Isso é muito bem usado, isso é, vamos dizer assim, praticamente é usado nos sermões temáticos. E a gente vai estudar sobre isso, tá? Os 3 tipos de sermões: temático, textual e expositivo. Então, mas esses paralelos de ideias é muito aplicado, principalmente, posso aqui dizer até que exclusivamente, nos sermões temáticos.
E no próximo vídeo nós vamos estudar a respeito desses sermões, né? Como elaborar um sermão, os tópicos, a estrutura do sermão, os tipos de sermão, tá? E a gente vai ver, e vai ser importante esse conhecimento de interpretação para te ajudar, então, a transmitir o recado de Deus para a igreja. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus e até breve.